Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Graziela Gonçalves, da empresa Valor Capacitação e Treinamento, uma empresa que trata de planejamento financeiro pessoal, de educação financeira, todos os assuntos para te dar mais riqueza. E estamos iniciando hoje este quadro, que é um bate-papo sobre dinheiro, para que a gente aprenda a cuidar bem daquilo que Deus nos abençoou com o nosso trabalho. Então, vamos cuidar bem desse dinheiro. E hoje, para iniciar, estou aqui com a doutora Fernanda Gutierrez, uma amiga especialista em direito previdenciário. E aí, hoje não tem regras. Nós vamos fazer aqui um bate-papo, entender mais sobre o trabalho dela, como que isso se alinha com o meu trabalho e tenho certeza que com a vida de todo mundo. Fernanda, você pode se apresentar aqui, contar um pouco da sua trajetória e como que você chegou até este momento aqui no planejamento previdenciário? Sim. Primeiro eu quero agradecer pelo convite de fazer parte do seu projeto. Né? Esse primeiro quadro, é uma honra fazer parte desse primeiro quadro. Falar um pouco de mim, um pouco da minha empresa, do meu escritório, da minha trajetória. Bom, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Gutierrez, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário, atuo há 24 anos no mercado e o previdenciário ele foi uma escolha na minha vida. Eu comecei com o direito empresarial, eu trabalhava em duas grandes empresas concessionárias de serviços públicos, né? Uma aqui em Campo Grande e outra em São Paulo. E, em determinado momento, esse trabalho deixou de fazer sentido para mim e eu resolvi mudar a minha trajetória, retornei à minha cidade e comecei a trabalhar com aquilo que era o meu propósito de vida, que é o planejamento previdenciário. Me especializei, fiz cursos, trabalhei na área e hoje estou aqui, atendendo as pessoas e trabalhando com aquilo que eu amo, que é o planejamento previdenciário. Gente, e como esse é o primeiro quadro, nós vamos nos entrevistar. Então, aqui hoje não tem regras. A Fernanda vai me perguntar o que ela tiver dúvidas, eu também, e assim acho que vamos nos conhecendo mais. Isso aí. Então vamos aproveitar já o gancho e queria que você contasse como é que você chegou até o planejamento financeiro na sua empresa. No meu caso não foi uma escolha, foi por necessidade. Bom, eu sou servidora pública já tem 20 anos, então logo depois que eu me formei, entrei no serviço público, trabalho no Poder Judiciário Federal, e como uma boa servidora pública, eu tive muito acesso a créditos. E é interessante que muitas de nós dedicamos tanto tempo, né? Nós somos da área jurídica, então tenho formação jurídica. Nós dedicamos tanto tempo ali para se formar, depois vem a pós-graduação, vem a parte prática. Então nós nos dedicamos muitos anos para executar bem a nossa atividade. E aí, quando dá certo, então quando a gente começa a ganhar dinheiro com isso, muitas não sabem, né? Eu, por exemplo, não sabia como gerenciar esse dinheiro. E entrei no concurso público. Tem gente que passa aí muitos anos estudando e na hora que entra pensa assim, agora todos os meus problemas acabaram. E não é assim. Quando eu me vi num endividamento, e começou ali, vamos fazer um consignado, há uma oferta muito grande de crédito para servidor público, por esses empréstimos consignados. Então, o banco não tem risco de não receber, porque a parcela já é debitada lá direto na fonte. Então, todo dia liga e manda e-mail oferecendo crédito. E então, eu fiz um consignado para ajudar na construção da minha casa. Depois, fiz o financiamento do carro. Até o momento que eu me vi tendo que fazer um empréstimo para pagar a fatura do meu cartão de crédito. E aí eu tinha que viver mais 29 dias, né? O pagamento caiu num dia, no outro dia já não tinha mais nada. Foi quando eu percebi que eu precisava de ajuda. Falei, não, onde que eu vou parar nesse endividamento, que isso aí vai virar uma bola de neve, eu não vou conseguir sair mais disso. E isso foi ali por volta de 2015, 2016, eu comecei a buscar um aprendizado, como que eu lido com o meu dinheiro. E foi muito engraçado que as pessoas não falam, né, Fernanda, sobre dinheiro. Assim, não chega e fala assim, bom, Fernanda, quanto que você ganha? Como são os seus gastos? Quais são os seus planos financeiros? Ainda muito tabu nesse assunto de dinheiro. Na minha casa, na minha experiência pessoal, o meu marido não sabia quanto eu ganhava.
né? Não tinha esse compartilhamento de informações. Quais são os nossos projetos, quanto que você tem aí na conta, quem vai pagar essa conta ou não. Era tudo muito velado. E aí eu percebi também que essas informações não estavam tão disponíveis. Aí, em 2016, não tinha tantos influenciadores nessa área de finanças no YouTube. E aí foi muito mais difícil esse assunto que às vezes a gente acha é muito chato falar de finanças, falar de dinheiro. Só que eu comecei a seguir um passo a passo, com base em livros, nos principais influenciadores como o Gustavo Cerbasi. Eu sempre falo que os livros dele me ajudaram muito para ter uma visão diferente do dinheiro. Olha, isso pode ser legal, isso vai me ajudar a construir sonhos, a conquistar esses sonhos. E então eu fiz isso, apliquei na minha vida, deu certo. E como eu achava que só eu não sabia, que todo mundo já sabia, alguns anos depois, em um curso só para mulheres que eu estava participando, eu vi que, independente da carreira, do nível cultural, de quanto que essas mulheres ganhavam, todas elas tinham as mesmas dificuldades que eu tive lá atrás. E por isso que surgiu um propósito de compartilhar isso, de levar para outras pessoas, principalmente outras mulheres, que é o grande foco do meu trabalho, essa forma de aprender a lidar, de ser dona, de fato, do próprio dinheiro. E conversar sobre isso é muito importante, né? Porque as pessoas não têm a oportunidade de falar sobre essa questão do dinheiro, de quão ele é importante você guardar, você planejar para atender, né? Eu falo sempre para atender o velhinho que tem dentro da gente, né? Que todo mundo um dia vai envelhecer. E assim, no previdenciário não é diferente, sabe, Grazi? Porque não é uma cultura nossa conversar sobre planejamento previdenciário, planejamento financeiro. A gente tem um mercado que a gente abre portas, né? E o primeiro passo, né, por isso é muito interessante esse bate-papo, é a informação. Quando a gente traz a informação correta para o cidadão, para as pessoas que estão nos ouvindo, ela tem a oportunidade de mudar a vida dela, mudar o destino da vida dela. E assim, isso é super importante, porque nós trabalhamos com o processo de envelhecimento, né? Isso aí é algo inevitável. E dentro do previdenciário, a gente precisa pensar em como você vai investir o seu dinheiro para você ter um envelhecimento de forma mais adequada, com um ganho adequado, que sustente o seu padrão de vida. Não é isso que você faz também com a parte financeira, não é? Exato. E você falou, né, nessa questão do velhinho que existe dentro da gente. Esse ponto da aposentadoria, Fernanda, é sempre muito nebuloso. Assim. Primeiro que a gente não pensa lá na frente. Então, eu não consigo me imaginar muito lá com 60 anos, 65 anos. Claro que falta muito tempo ainda para isso, né? Mas muitos de nós, pensar em aposentadoria parece algo muito distante e muito complexo. Ninguém entende direito essas regras. Eu queria que você pudesse explicar um pouquinho, assim, do que é a Previdência Social, o que é o INSS, assim, de uma forma bem simples. E por que é importante isso? Por que todo mundo precisa ter isso? A Previdência Social é uma política pública, né? Ela é hoje gerida pelo INSS. E o INSS foi criado para garantir essa proteção social ao cidadão. Proteção social naqueles eventos que são previstos e imprevistos, né? Como o evento morte, o nascimento, a aposentadoria, uma incapacidade temporária ou permanente. Então, ele vem para garantir que essas pessoas tenham um mínimo de proteção nesses momentos. E para que o sistema funcione, ele precisa ter o custeio dele, né? Que é a contribuição previdenciária. Parte do custeio da Previdência Social vem dos trabalhadores, vem daquelas pessoas que têm atividade profissional remunerada. Então, todos nós somos contribuintes obrigatórios do sistema da Previdência Social. Independente de ser empregado com carteira assinada ou não, tem atividade profissional remunerada, você deve recolher para a Previdência Social, querendo ou não querendo. Então, assim, independente se é jovem ou se não é jovem, mesmo depois de aposentado, você continua contribuindo para a Previdência Social, porque isso está na lei. É obrigatório. A gente não contribui para a nossa aposentadoria, né? Não é uma previdência
privada. Você contribui para que o sistema funcione, para que você garanta a proteção a todos aqueles que necessitem naquele momento. Então, independente, assim, é difícil? Sim, é difícil. Existem muitas modificações. A gente teve uma reforma da Previdência em 2019 que mudou completamente o sistema previdenciário. Mas por isso que é importante conversar, por isso que é importante você procurar os profissionais especializados que possam te auxiliar com essas informações, com a análise, com o planejamento previdenciário. E quanto antes, melhor, né? Porque você tem futuro. Planejar o futuro, você tem como corrigir o curso da sua vida. O que acontece é que hoje, eu tenho, assim, dentro do escritório, nesses anos todos de advocacia, um perfil muito claro de pessoas de 50 a mais. Parece que 50 anos é um marco temporal para que as pessoas me procurem no escritório. Parece que ali vem a ideia de que eu envelheci e que, portanto, eu devo parar de trabalhar em algum momento da minha vida. E aí me procuro. E não tem muito futuro, dos 50 anos aos 62 para uma aposentadoria por idade, ou 65 se for homem. Então, quanto antes me procurarem, quanto antes procurarem um profissional que conheça da matéria, com certeza vai ser melhor. E é engraçado essa ideia aí de planejar. É uma dificuldade ainda muito grande isso na nossa cultura. Planejar tudo. Planejar o futuro. Esses dias eu coloquei ali no meu Instagram sobre viagem. Eu tinha retornado de viagem. Eu fiz uma enquete ali, um questionamento. Como que você gosta de viajar? Geralmente você é daquelas que planeja tudo tintim por tintim, que sou eu. Eu também. Ou daquelas que decide de última hora, vamos, e não sabe nem o que existe lá no local. Deixa a vida me levar, né? Ainda um terceiro caso, aquele que chega numa agência e a agência faz tudo. É tudo surpresa para essa pessoa. E o engraçado é que, independente do seu estilo, é necessário planejar, né? Porque, principalmente nesses casos de viagem, para que esse momento de lazer, que é tão importante, né? Lazer é uma necessidade, não é nem um excesso, um privilégio, não, é uma necessidade. Para que esses momentos não virem o pesadelo depois. Depois a pessoa fica aí 12 meses lembrando aquela viagem. Daí no segundo mês o filho já está doente, você tem que comprar um antibiótico, você está pagando ainda aquele hotel que já nem lembra mais. Então isso acaba se tornando uma memória ruim. Você perdeu aquilo lá do legal. E nisso, se a gente não consegue planejar uma viagem que nós vamos fazer daqui a pouco tempo, ou daqui a um ano, imagina planejar esse futuro. Né? Então, como eu trabalho com planejamento financeiro, eu vejo muito isso. As pessoas não conseguem pensar aonde eu quero chegar. O que é importante para mim? Eu estou vivendo hoje, estou pagando água, luz, telefone, aluguel, tudo isso, escola para filho, mas onde eu quero chegar? Então, é um grande... tem um momento do planejamento que eu falo assim, quais são os seus sonhos? Sim. Vamos escrever o que você pretende. E muitas pessoas só lembram ali do começo. Eu quero fazer o aniversário de 15 anos da minha filha, eu quero poder pagar a faculdade. Mas eu falo, olha, o plano de aposentadoria... O objetivo, ele é obrigatório nesse momento, porque senão as pessoas não lembram de fazer isso. Então, pensar o futuro dá aquela sensação de que, poxa, eu não vou viver o presente. Eu não sei se eu vou estar vivo até lá. Né? Então, quando você disse nos 50 anos, a pessoa começa a perceber, bom, acho que eu vou estar vivo até lá, sim. Deixa eu ver quanto que eu vou ter para me aposentar. Né? As pessoas não têm ideia, né, do valor que vão se aposentar. E você acha que a falta de cultura influencia negativamente no caso do planejamento financeiro? Com certeza. Primeiro porque nós não tivemos isso como hábito em casa. Claro que tem gente que... Tem pais que sempre foram muito organizados, ensinaram isso, mas não foi o meu caso e talvez seja... muitas pessoas também não tenham tido essa educação financeira em casa, né? Vamos gerenciar, vamos fazer esse dinheiro trabalhar por nós. Então, nós temos isso, a falta de cultura de casa, de ensinamento. Na escola, agora que tem começado, mas muito ainda ligado às aulas de matemática, não tem o planejamento financeiro como plano de vida. Outro ponto também que contribui para a falta de planejamento, a instabilidade do nosso país. Então, passamos aí por
momentos, né, um sobe e desce, juros altos ou não, os investimentos às vezes parece uma coisa muito complexa, então as pessoas não querem pensar nisso. E aí chega num momento que não sabe quanto que precisa. Para você aposentar, você precisa de quanto? Até para saber que a aposentadoria é pública, né, essa INSS, o valor que a maioria das pessoas vão receber, que eu acho que acaba sendo de um salário mínimo, né? A maior parte da população acaba recebendo isso. Até para saber que esse dinheiro não vai dar, ela precisa pensar em quanto é o custo de vida. Então, quando eu pergunto para uma cliente, né, quando eu pergunto para você, por exemplo, e isso eu me perguntava, quanto que é o meu custo de vida? Eu não sei. Às vezes eu lembro das despesas maiores ali. Quanto que eu pago na escola, se eu pago uma parcela da casa, eu lembro. Agora, quanto que eu gasto exatamente no supermercado, quanto que eu gasto de iFood, de esses extras, a gente não sabe. E aí que vai o ralo. Então, se eu não sei quanto é a minha vida, como que eu posso me planejar para saber o que eu preciso lá na aposentadoria? E quando as pessoas te procuram, o que elas buscam? Quando elas te procuram, elas decidiram fazer um planejamento financeiro, o que elas buscam no primeiro momento? Elas buscam a aposentadoria? Não. Acaba que a gente vai mais pela dor, né, em vez de ir pelo amor. Nossa, tá tudo bem na minha vida. Deixa eu melhorar, né? Deixa eu pensar nos grandes planos. Não, acaba que nós vamos lidando aquilo do deixa a vida me levar. Na hora que o sistema aperta ali, o problema aperta, é a hora que vai buscar essa ajuda. Então, no meu caso, eu tenho visto as pessoas vêm quando estão com muitas dívidas. E aí, claro que sempre é melhor você planejar. Claro que vai ajudar. Nós vamos fazer um mapeamento dessas dívidas, vamos ver quais são as dívidas mais caras, vamos buscar soluções para sair disso. Só que eu consigo perceber que essas dívidas, na maioria das vezes, ela vem de maus hábitos. Então, foi fazendo um consignado, foi gastando sem perceber, foi emprestando, sabe? Não deu a importância devida para aquilo. E aí a solução não vai ser só pagar a dívida se o comportamento permanecer o mesmo. Sim. Então, acaba que vem pela dívida, mas na hora do planejamento nós vamos olhar a vida das pessoas em todas as áreas, né? É um olhar em 360 graus. É uma falta de organização, né, pessoal, né, também, porque a pessoa não consegue priorizar aquilo que é importante na vida, vai gastando sem ter o olhar para o que é importante, sem ter uma estratégia correta de planejamento financeiro, muitas vezes até familiar, né, Grazi? No meu caso também não é diferente, né? A principal problema que eu enfrento hoje, no momento lá da aposentadoria, é a falta de organização documental, né? Porque como o start de me procurar fica muito próximo à data da aposentadoria, isso tanto para a INSS quanto para servidor público, a documentação não está organizada. Então, a gente tem uma vida com lacunas contributivas, que é absolutamente normal. Você, às vezes, perde o emprego, às vezes você não consegue contribuir porque não tem condições. Você tem uma carteira de trabalho que foi extraviada, né, rasurada. Você tem um emprego público que você teve lá no passado, em outro estado, que precisa pedir uma certidão, uma declaração de tempo de contribuição. Você trabalhou no Exército, né, serviu a pátria e tem o período lá que precisa ser solicitado para ser averbado ou no regime próprio para servidor ou no regime geral. Então, são providências que precisam ser adotadas com 2 anos antes do requerimento da aposentadoria. Quanto antes, melhor. E muitas das vezes as pessoas me vêm até o escritório já na hora do momento da aposentadoria. E aí está desesperado porque já quer ou precisa daquele dinheiro, no caso do INSS, para complementar a renda, né? Porque hoje, dependendo do padrão, você não consegue viver com o valor da aposentadoria. E se for servidor público, está louco para sair do serviço público, para viver a vida, para curtir a família, e aí fica amarrado na questão burocrática, né? Que é na questão da documentação probatória que não está pronta para aquele momento. Então, assim, você vê como as nossas áreas aí se conversam, né, interagem, porque tudo começa com uma organização, com planejamento, com estratégia, com definição das prioridades,
para a gente conseguir atingir aquelas metas que foram traçadas de curto, médio e longo prazo, né? É isso. E você falou dessa falta de organização. Você acha que esse é um dos principais erros? Quais são os... Tem como listar aí para a gente, assim, quais são esses erros na hora de aposentadoria? Acho que o erro principal é não fazer. É ter a atitude de deixar para lá e quando chegar próximo vai ver. Veja, hoje nós temos no INSS um sistema completo. Você consegue acompanhar todas as suas contribuições previdenciárias ao longo da sua vida. A gente chama de um extrato de contributivo. Basta você baixar o aplicativo do INSS que você tem acesso. É como se fosse um extrato bancário. Ali tem todas as informações, mas nunca ninguém vê. A gente só vai ter acesso a essa documentação, só vai ter interesse em olhar a documentação quando chegar na hora da aposentadoria. Então, o primeiro passo, assim, o primeiro erro é não se preocupar com o que você contribui ao longo da sua vida. Saber onde é que você está, quanto tempo de contribuição você tem. Tem algum erro lá no sistema do INSS que você precisa corrigir? Cadê sua carteira de trabalho? Precisa verbal algum tempo? Então, são várias atitudes que precisam ser tomadas para você poder chegar lá. Eu assim, tenho um caso muito forte assim, que passou pela minha vida, que eu gostaria aqui de compartilhar com você, que é a questão de um pai de uma amiga minha, que era um profissional liberal, médico, com uma condição de vida assim, confortável para toda a família, e que, infelizmente, sofreu uma doença, né? Foi submetido a uma doença e ficou acamado durante muito tempo. Então, o que ele tinha? Ele tinha como fonte de receita o trabalho dele, né? E tinha a aposentadoria, que ele também já era aposentado naquela época. E aí, com essa doença, ele ficou afastado do trabalho durante muitos e muitos anos, ou seja, o consultório dele parou, as cirurgias pararam, e ele ficou sobrevivendo a família toda daquele dinheiro da aposentadoria. O que faltou para aquela família naquele momento? Né? Que foi algo assim que chegou para mim, que eu tive que ajudá-los a pensar em organizar, porque foram outros trabalhos que foram feitos ali também, além do previdenciário. A organização financeira. Se ele tivesse tido um planejamento financeiro, tivesse tido uma renda recorrente, uma aplicação, qualquer outra linha que pudesse suprir aquela falta do salário, né, das receitas que ele tinha das cirurgias e do consultório, ele não teria sido uma fase tão difícil para ele, né? E daí a importância que a gente dá para alinhar a estratégia do previdenciário junto com a financeira. E assim, seria importante compartilhar aqui com o público, Grazi, essa questão dos investimentos, essas linhas, essas possibilidades, principalmente nesse evento surpresa, né, nos imprevistos que acontecem na vida. Se tem uma coisa que nós temos certeza que vai acontecer, é o imprevisto. Então, nós vivemos como se não fôssemos acometidos, né? Como se a gente não fosse ter uma doença, até mesmo como se a gente não fosse morrer. Nós contamos com essa renda e exatamente aquele assunto, né, da falta do planejamento. E essa parte de imprevistos, de urgências, isso é uma coisa que todo mundo precisa se preocupar e fazer. Então, o primeiro passo, quando você vai pensar em organizar a sua vida, em fazer um planejamento, não é querer saber qual o investimento que rende mais. Sempre tem aquelas perguntas. Mas onde que eu posso colocar o meu dinheiro que vai render mais? Não. Espera aí. Você tem uma reserva de emergência? Ou um colchão de emergência, ou uma caixinha, ou uma poupança, o nome, né, de poupar ali, não especificamente o título. Você tem isso? O que seria isso? Então, a maioria das pessoas não tem. O que seria essa reserva de emergência? É um valor que você tem que ter guardado, correspondente a, no mínimo, 3 meses do seu custo de vida. Então, por isso que a gente precisa saber qual é o meu custo de vida. Se eu não sei quanto que eu gasto, já não adianta, né? Então, quando eu faço, primeira coisa, anotar tudo que eu ganho. Tudo que eu ganho, tudo que eu gasto. Bom, descobri lá que o meu custo de vida é de R$3.000. É o mínimo, o custo básico para que eu não precise
mudar de casa, né, para que eu tenha alimentação, o transporte necessário ali para ir para o trabalho, água, luz, aquilo básico. Você descobre que vive com R$3.000 por mês. Qual é o valor que eu tenho que buscar ali para poupar para chegar numa reserva de emergência? No mínimo 3 meses esse custo. Então, R$9.000. Eu preciso ter isso guardado. Aonde? Não é embaixo do colchão, dentro do potinho, daquelas moedinhas. Não é. Mas também não pode ser em investimentos complicados. Tem que ser um investimento que você não está buscando rentabilidade nele. É um investimento que ele não vai diminuir. Que tem liquidez. E tem a liquidez, né? O que é a liquidez? Eu posso sacar em qualquer momento. Até porque os imprevistos a gente não sabe quando vai acontecer. Então pode bater o carro, tem que pagar o conserto. O filho ficou doente, tem que comprar uma receita lá de medicamento super caro. Então, se eu tenho um padrão de vida que eu gasto tudo que eu ganho e talvez até um pouco mais, então todo mês eu estou apertado, eu vivo de salário em salário, salário em salário. No momento de uma emergência, eu vou tirar o dinheiro da onde? Se eu tenho um cartão de crédito com 20 parcelas de cada coisa que eu compro. Se está tudo muito justo, apertado, a pessoa acaba tendo que pedir dinheiro emprestado para familiar, ou pedir dinheiro no banco, ou se for um caso mais grave, tem que se desfazer de algum bem, perdendo valor, porque quando você quer vender ali na emergência, você não tem. Então, é importantíssimo que se tenha no mínimo 3 meses. Como que é esse valor? Como que eu chego em 3 meses? Né? 3 meses para quem tem um salário um emprego um pouco mais fixo. Então, um servidor público, alguém que tenha um pouco mais de estabilidade. E para quem é profissional liberal, que tem um mês que recebe um pouco mais, outro menos, é importante que se tenha 6 meses. Né? E lá na frente, o sonho de consumo seria você ter 1 ano desse seu custo de vida. Por quê? Nesse momento, então, de emergência, você não vai tirar do seu salário, você não vai ter que parcelar, deixar de pagar a fatura completa do seu cartão. Você vai lá, resgata dessa sua reserva, paga o que você precisa pagar. Você vai ter paz de espírito, principalmente para continuar trabalhando ali. E, então, nesses próximos meses, vai repor o valor daquele investimento. Então, esse é o primeiro. A pessoa tem a reserva, ótimo, né? Porque nós vivemos há poucos anos uma situação dessa de emergência, como foi a pandemia, e então começamos a ter essa coisa mais palpável da importância de se ter uma renda. Um dia você estava empregado, no outro dia não. E aí? E a sua família? E o supermercado? Né? Como é que você faz no próximo mês? Então, tendo essa reserva, você vai conseguir se recolocar no mercado de trabalho ou montar um outro tipo de trabalho em casa, enfim, você consegue ter paz. Acho que esse é o grande objetivo da gente organizar o nosso dinheiro, é ter paz para viver. Grazi, dentro do seu trabalho do planejamento financeiro, você orienta as pessoas a qual linha ela deve investir? Como é que funciona isso? Você faz uma análise de perfil? Ela pode fazer o investimento sozinha? Como é que você trabalha essa linha com os seus clientes? O planejamento envolve várias áreas da vida. Então, uma parte, claro que vai ser sobre investimentos, mas ele começa entendendo a pessoa. Então, que momento de vida que ela está? Ela está prestes a se aposentar, então nós vamos ver o momento de vida. Ela vai ter filhos agora, casou ou separou, precisa fazer totalmente um alinhamento, né? Como que vai ser minha vida a partir de agora? Então, é uma visão completa da pessoa e não apenas do dinheiro. Não, você traz aqui o seu dinheiro e você vai investir nisso. Não, quais são os objetivos dessa pessoa? Então, o primeiro passo é a gestão orçamentária. O que é a gestão orçamentária? Saber o quanto que eu ganho, anotar, saber onde eu estou gastando. Depois nós vamos começar a fazer uma análise desses gastos. Estou gastando com coisa que não é importante para mim, estou gastando com assinaturas e outras despesas que eu não preciso. Então, primeiro, dá uma olhada geral como é que está a vida da pessoa, que é a selfie, né? A selfie financeira, onde eu estou hoje. Depois nós vamos para os planos. O que eu desejo, o que eu sempre sonhava, vamos quantificar, né, o que for de quantificável. E a partir daí, da onde eu quero ir, vai ser o momento de, preciso investir para isso.
Preciso. E nesse planejamento financeiro, o meu trabalho acho que tem esse diferencial. A Valoe traz, além de entregar um plano para a pessoa, para que ela siga na vida dela rumo aos objetivos, tem como se fosse um curso de finanças. Ela vai entender, tem umas aulas do que é básico no mundo financeiro, para que não caia em golpe, para que não seja enganado. Então, entender assim, o que é a taxa Selic, o que significa renda fixa, o que é renda variável, onde você encontra essas informações e, principalmente, onde você mesmo consegue investir. Muitos investimentos para esse início de organização você consegue fazer sozinha. E eu sempre recomendo assim, só invista naquilo que você realmente entende. Aquele monte de siglas, às vezes um profissional vem e te fala aquele monte de coisa em inglês, investe nisso. Você não entendeu como é que funciona? Não coloque aí. Não faça. Porque o importante é que ele esteja em algo seguro, rentável. À medida que a pessoa vai gostando do assunto, vai querendo aprender mais, ela pode ir diversificando, deixando os investimentos mais complexos, mas o importante é que ela entenda e tenha realmente o controle, sabe? Se sinta dona do seu dinheiro. E muita coisa dá para a gente fazer investimentos simples que a gente encontra na nossa plataforma de banco. Eu acho que é legal do seu trabalho é que você traz luz àquilo que é muito difícil para a gente que não trabalha na área financeira. E deixa a coisa bem clara e bem fácil para a gente poder identificar, né, a partir do momento que você sabe qual é o seu perfil, você sabe qual seus gastos, e os seus sonhos e aquilo que você quer para a sua vida, fica fácil com a sua explicação entender qual é o seu melhor caminho, qual a sua melhor estratégia e te dá liberdade para você investir naquilo que você acredita e que você gosta e que vai te dar não só uma segurança, mas uma rentabilidade também. Muito legal. Esse assunto a gente leva, né? Não esgota nunca, porque reflete em muitas áreas, né, da vida. Por exemplo, se a gente está numa situação de endividamento, de insegurança, você não consegue trabalhar bem. Você não vai ser um profissional que está totalmente focado no seu trabalho, não vai desenvolver tudo aquilo que você aprendeu. E por tudo isso que nós estamos falando, a gente vê a importância de se falar de dinheiro, de abrir isso com a família. Mesmo nesse exemplo que você trouxe, desse médico que faleceu e a família não tinha uma ideia, né, e nem uma perspectiva de renda. Então, falar de dinheiro é muito importante. Eu vejo em casais, tem muitos casais que não abrem a vida financeira e isso causa muitos problemas. Inclusive, hoje o dinheiro é um dos motivos de divórcio, né? Um dos grandes motivos de divórcio. Hoje está na moda aí esse nome de infidelidade financeira. Com os filhos, abrir um pouco para os filhos entenderem como que os pais lidam com o dinheiro, que eles não podem ter tudo aquilo que querem, então saber que tem um momento para tudo isso. Então, quando os filhos veem os pais se organizando, vai ser natural eles tratarem o dinheiro com essa forma mais livre, mais aberta e mais responsável. Assim, é a nossa missão, né, como pais. Nós não tivemos isso como filhos. A questão da cultura realmente ela é um trave para todos nós, mas nós hoje temos a informação. A informação chega muito rápido e muito claro para a gente. Então, nossa missão como pais de fato, orientar nossos filhos. Eu me recordo, Grazi, quando eu era criança, que a principal linha de investimento era a poupança. E até pouco tempo, as pessoas deixam o dinheiro na poupança como uma forma de segurança, até de investimento. O que você fala sobre a poupança? A poupança é sempre aquele drama, é sempre polêmico o assunto poupança, porque a poupança como forma de poupar, como vamos fazer uma poupança, vamos guardar, isso é importantíssimo, é isso que a gente vem falando aqui. Só que a poupança como título, como tipo de investimento é péssima, só que é a que mais foi divulgada. Então, tinha várias campanhas de bancos para divulgar isso. Então, se você me fala assim, bom, a pessoa tem dinheiro na poupança, é bom? Não é bom, mas se é isso que ela consegue fazer,
Então, ótimo. O importante é que tenha um perfil, um caráter pedagógico para pôr na poupança, porque está ali, todo banco tem, você tem uma conta, ela já tem automaticamente uma poupança. Mas por que é péssimo como investimento? Porque ela não rende, ela não repõe nem o valor da inflação no nosso dinheiro. Então, todos nós sabemos que a inflação corrói o valor da moeda, né? Se a gente pega R$100 e vai fazer compra hoje, você sai com talvez 2 sacolas, talvez, no supermercado. Mas daqui a um mês, daqui a 2 meses, essa mesma nota de R$100, você não consegue comprar mais aquele produto. Então, a inflação todo mundo consegue perceber no seu salário. Que o seu poder de compra vem diminuindo. E então, quando nós falamos em investimento, esse dinheiro que está guardadinho lá nessa caixinha que chama poupança, ela precisa garantir que quando você precisar desse dinheiro, você vai pegá-lo novamente e você vai ter o mesmo poder de compra com mais uma rentabilidade. Então, nós temos que buscar investimentos que seu valor vai ser corrigido, então ela sempre vai estar sendo coberto pela inflação, reposto, né, esse valor, mais um pouco de juros. Então, precisa ser investimentos mais palpáveis, mais seguros. E hoje nós temos, e é popular isso, assim, já todo mundo tem acesso, qualquer CPF tem acesso aos títulos públicos do governo federal. E para esse tipo de investimento de reserva de emergência, de um dinheiro que você não sabe quando vai precisar, o título que chama Tesouro Selic é um dos mais indicados, porque ele é muito seguro, ele é garantido pelo governo e ele sempre vai ter ali um rendimento equiparável à taxa Selic, que nós não vamos perder esse poder de compra. Então, é importante entender isso, né? Deixar. Mas nós vemos muita gente ainda colocando dinheiro na poupança. É o que as pessoas entendem que é o correto, né? Então, essa transformação, esse conhecimento de outras oportunidades, a gente tem que mostrar e trazer. No previdenciário, o que acontece, Grazi? Quando é concedida a aposentadoria para aquelas pessoas que têm vínculo empregatício, não há rompimento do vínculo, né? Antigamente se questionava sobre isso, mas já está pacificado o entendimento. Então, a concessão da aposentadoria permite que o segurado saque integralmente o valor do FGTS dele e que programe que os próximos depósitos de FGTS sejam feitos, caem na Caixa Econômica, mas sejam encaminhados para outro banco. Então, ela tem uma oportunidade de mensalmente utilizar um dinheiro do FGTS. Utilizar para quê? Utilizar para a vida. Se não precisar dele para sobreviver, investir nele. Mas não na poupança, não tirar lá da Caixa Econômica e colocar numa poupança. Pegar o dinheiro do FGTS, que às vezes é um dinheiro assim, considerável, e investir para que no momento em que fizer o resgate seja lá na idade programada da aposentadoria ou na data em que interessar, possa levantar o dinheiro e ter um resultado financeiro mais interessante, né? Dentro das linhas aí que você comentou. Exatamente. Se tem essa oportunidade, faça o investimento, né? Não gaste esse valor, porque você vai precisar de um complemento para a aposentadoria. E aí tem muitas linhas de investimentos, a partir do plano que a pessoa for fazer, desse planejamento, quantos anos faltam ainda, ou se eu tenho, quais são os meus objetivos, aí sim utilizar esse investimento, esse valor, para fazer um investimento para que ela tenha uma renda a mais no futuro. No seu caso, o planejamento financeiro, ele é revisitado anualmente? Como é que você faz com seus clientes? Isso. No momento que a pessoa me procura e faz esse planejamento financeiro, vai fazer essa... Então, eu sempre questiono a pessoa o que ela sonha, o que ela quer para ela no futuro, e no futuro daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10, daqui 30, 50. Então, nós programamos todos os cálculos com base no custo de vida dela hoje, quanto que ela precisa no futuro, e você tem um mapa de voo. Então, eu sempre gosto de fazer essa relação entre finanças e viagens. Assim, vou comprar uma passagem de avião. Eu preciso saber o que primeiro? Ou a passagem de ônibus, qualquer passagem. Qual é a primeira informação que você tem que colocar lá? Da onde eu estou partindo.
Então, para saber quanto custa uma passagem, sei lá, para Paris, para São Paulo, preciso saber de onde eu estou partindo, porque cada um vai ter um momento. É por isso que o planejamento financeiro é tão pessoal, né, individual. E a partir do momento que você sabe de onde está indo, nós vamos colocar para onde você quer, aonde você quer chegar. E esse é o legal. Bom, hoje eu quero chegar em tal lugar daqui tanto tempo, né? Então eu quero ter uma vida com uma renda extra de 2.000, de 5.000, é o que eu preciso para hoje. Então, a partir disso, se monta um plano. E eu sei que eu preciso investir, eu preciso poupar, eu preciso reduzir o meu padrão de vida hoje para que eu viva bem, mas que eu garanta que lá no futuro eu vou ter esse mesmo padrão de vida. Tudo bem, tudo certo, eu pego o meu papelzinho do planejamento e sigo minha vida. Só que a vida muda. Muda. A vida muda. Os propósitos mudam, né? Então é muito legal aquilo que a gente escuta, que os planos foram feitos para não dar certo. Porque a vida acontece. Então, pode ser que a pessoa tenha um outro filho, que casa, ou que separa, ou que casa de novo, ou que tem uma oportunidade de morar fora do país. O filho casa e vem morar com você, ou não, os filhos saem, você já não precisa mais daquela casa, daquele tamanho. Então, a vida acontece. Nesse momento, é importante fazer o ajuste, a revisão do plano. Então, o recomendado é que a gente faça a cada ano, para dar uma olhada, para ver se você está seguindo, né? Se o cliente está seguindo aquilo planejado. E toda vez que acontecer algum evento assim, diferente, nós precisamos refazer esse plano. No meu caso também não é diferente. Eu acompanho meu cliente até a aposentadoria. Ele entra no meu escritório fazendo o planejamento e todas as etapas do planejamento são acompanhadas. E eu falo a mesma coisa, precisa revisitar aquele planejamento a cada ano, a cada 2 anos, ou se houver uma reforma da Previdência, porque a nossa vida é dinâmica mesmo. Tem horas que você pode contribuir sobre o teto, tem horas que não tem condições de contribuir. E assim que funciona. Então, precisa revisitar, né, o planejamento sempre. E até a aposentadoria e após a aposentadoria também eu acompanho, porque muitas vezes é preciso fazer uma revisão, né, de um benefício que foi concedido com valor errado. Então, eu acompanho meu cliente até o final. Né? Eu crio laços no momento que ele entra no escritório até o final da aposentadoria dele. E, às vezes, as pessoas se tornam amigas. Né? A gente acaba tendo tanta afinidade, são tantos anos juntos, que você acaba virando clientes amigos. É verdade. Porque esse assunto é tão íntimo, né? A pessoa confia tanto em abrir os seus anseios, a sua vida financeira e nós torcemos para que dê certo. Isso é bem legal. E, Fernanda, esse é um assunto que realmente não se esgota. A gente poderia ficar aqui, né, o dia todo e tem muita coisa ainda para falar sobre isso. Mas aqui, assim, para encerrar neste momento, né, só por hoje, o que você tem alguma dica? O que você quer deixar aqui para a gente? E também já colocar aqui onde a gente pode te encontrar nas redes sociais. Tá bom. Bom, nas redes sociais eu tenho o Instagram do escritório, que é fernandagutierrez.adv. Lá vocês podem me encontrar, me seguir. Tem conteúdo exclusivamente previdenciário. Também tem outras matérias que o escritório também trabalha. E como dica, eu gostaria de deixar algo assim bem simples para todos que estão nos assistindo. Guardem a documentação. Eu costumo dizer e costumo orientar meus clientes que tem uma caixa ou uma pasta que você guarde todos os documentos ao longo da sua vida. Rescisão de contrato, carteira de trabalho, certidão de tempo de contribuição, tudo que envolva a sua previdência, aqueles carnês laranjado, né, da Previdência Social, se tiver, guarde todos os documentos juntos e coloque na capa assim, minha aposentadoria. A hora que chegar a data, você vai ter tudo organizado lá, fácil, digitalizado, que aí a concessão vai ser muito mais rápida e evita sofrimento e evita desgaste na hora do momento da aposentadoria. Eu quero agradecer, Grazi, pelo convite, por estar aqui com você hoje, por dividir esse momento contigo. A gente se encontrou aí, já tem 1 ano, 2 anos mais ou menos, né?
e teve assim, uma afinidade de propósito, afinidade profissional. Eu fico muito feliz de você fazer parte da minha vida, assim, ao longo desse ano todo. Me ajudou também pessoalmente com a minha parte financeira. E isso é muito importante, né? E a gente contribuir para que todos aqui que estejam nos assistindo, contribuir, ainda que seja com a informação ou o despertar do interesse de procurar pessoas qualificadas que possam auxiliar não só no processo financeiro, no escrever sobre os sonhos, que muitas vezes a gente não para escrever quais são os nossos sonhos, né? Quando você tem esse momento da gente parar, olhar, escrever, isso é tão legal, tão importante. E planejar a aposentadoria, saber, como você disse, o plano de voo, né? Saber onde você está, saber para onde você vai, saber quais são as estratégias corretas que devem seguir para você chegar lá. Isso é muito importante, eu acho que a gente ajuda muita gente com o nosso trabalho. E isso faz todo sentido na minha vida e certamente na sua também. Então, obrigado, gratidão. Eu que agradeço sua presença aqui, esse assunto que é tão importante, às vezes parece tão complicado, mas que você colocou aqui de uma forma muito leve, muito simples. E fica aqui o convite para você conhecer mais sobre planejamento financeiro, sobre o trabalho da Fernanda. Comece a pensar e organizar a sua aposentadoria desde hoje. Organize a sua vida financeira para que você tenha liberdade para viver tudo aquilo que é importante para você, para viver tudo aquilo que é valor. E aproveito para deixar aqui o contato da minha rede social, que é Valoe Capacitação. Siga lá no Instagram e continue com a gente, porque vai ter muito mais assunto aqui sobre dinheiro para você. Muito obrigada e até lá! Thank you.